TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá. O dinheiro não chega e falta merenda na escola de Bom Retiro do Sul. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Faleceu na madrugada desta terça-feira Leuclides Granville, de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Bruno Born desde domingo, quando sofreu um acidente no interior de Ilópolis. De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o automóvel Gol que a vítima conduzia pela estrada Peca, na localidade de Linha Usina, desceu um barranco de cerca de 100 metros e caiu em um riacho. Granville sofreu fraturas múltiplas no corpo. Chegou a ser atendido no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferido para Lajeado. A sua morte foi constatada à 1h da manhã de hoje, terça-feira. No acidente também ficou ferida a esposa da vítima, Domingas Granville, de 56 anos. Com menos gravidade, ela foi encaminhada para atendimento no hospital de Ilópolis. E pelo menos 3 adolescentes se envolveram em uma briga por volta das 11h40 da manhã desta segunda-feira na Rua Uruguai, no bairro das Nações, aqui em Lajeado. Segundo o registro, uma funcionária de uma escola percebeu o tumulto nas proximidades e foi até o local. Um ex-aluno da instituição, armado com um revólver calibre 22, desmuniciado, teria iniciado a discussão com um estudante de 14 anos. Conforme a ocorrência, quando a servidora chegou até os jovens, aquele que estava com a arma já havia saído do local, após ser desarmado por um adolescente de 15 anos. A brigada militar foi acionada e a arma apreendida. Os 2 jovens foram liberados aos responsáveis após o registro. O motivo da briga seria a defesa do irmão do adolescente que estava armado. E o serviço do Centro Estadual de Referência da Mulher é ampliado. Veja com Thaisa Borges. Eu sofri a violência doméstica dentro do meu próprio lar, eu e os meus filhos, que quase foi a loucura. E superei. O drama de Hermínia é o mesmo que o de milhares de outras mulheres. Para enfrentar essa situação é preciso coragem e denunciar o agressor. O Centro de Referência à Mulher e o Telefone Lilás buscam auxiliar e orientar as vítimas de violência doméstica. De acordo com a diretora do Departamento de Políticas para as Mulheres, a gestão atual ampliou os postos de trabalho do centro e recuperou a sua função principal, que é orientar. Aqui é feito, em alguns casos, também o atendimento presencial da vítima em si, o acolhimento, principalmente, é o prioritário, o acolhimento psicossocial desta mulher, para que ela tenha uma estrutura, digamos assim, retomar a sua própria respiração, como eu sempre digo, para tomar conta da sua vida. Assim como o Centro de Referência, o Serviço de Informação à Mulher, o SIM, também é uma forma das vítimas buscarem ajuda. Mulheres que já sofreram algum tipo de violência trabalham hoje de forma voluntária como protetoras legais populares. Cada promotora legal popular que passa pelo turno da manhã ou pelo turno da tarde, ela está formada, qualificada para fazer o atendimento à mulher, o que diz a respeito à prevenção ou à orientação caso já tenha acontecido uma violência doméstica. Em Lajeado, o atendimento especial contra a violência contra as mulheres é feito na Delegacia da Mulher. O telefone do contato é o 3714-3309. Uma motocicleta Yamaha XTZ de placa IOR 4763 foi furtada em uma propriedade na linha São José, em Estrela, entre a noite de sábado e a manhã de domingo. Conforme o registro, 2 ovelhas que estavam no local também foram levadas. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Os números não mentem. As pessoas é que usam os números para mentir.
Faz algum tempo que eu criei essa frase, inspirado principalmente nas minhas observações de programas de propaganda eleitoral. Com o tempo, eu fui acreditando cada vez mais nela. E agora, com a revelação da situação de verdadeira calamidade pública a que foram jogadas as finanças do Estado e do país, eu me convenço cada vez mais do acerto da conclusão da tal frase. O que aconteceu com as finanças do Brasil, que o ano passado, ou seja, há poucos meses, era o próprio país das maravilhas? Os juros eram baixos, a inflação controlada e a Petrobras era a melhor empresa do mundo. Estavam mentindo os números ou estavam mentindo as pessoas? Ou, em outro viés, estariam as pessoas que detêm a informação escondendo a verdade dos números para iludir o povo com as mentiras? Cada um pode e deve tirar as suas conclusões. E acho que as pessoas deveriam ficar mais atentas quando ouvissem versões de maravilhas de um lado e catástrofes do outro. Mesmo porque, embora o ideal é que não fosse, isso é absolutamente normal em termos de campanhas políticas e promessas de campanha. O que eu me pergunto nesses últimos acontecimentos da bancarrota econômica do país e do Rio Grande, que agora os governantes já não conseguem esconder, é onde estavam e o que estavam fazendo nesses meses passados os tribunais de conta, os ministérios públicos de conta, as agências de classificação de riscos internacionais e as oposições que não foram competentes para desmascarar a tempo essas mentiras agora reveladas. Onde estavam os sindicatos e os sindicalistas, outrora sempre atentos às atividades dos governos? Onde estava a imprensa investigativa nacional? Ou foi o governo tão competente nas mentiras que conseguiu convencer até os mais renomados jornalistas e analistas de política e economia de que estava tudo sob o mais absoluto controle? Falando em frases, eu acho que tem dente de elefante nessa história. Ou, como na frase atribuída a William Shakespeare, que traduzida diz mais ou menos assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Enfim, agora o que nos dizem os números é que estamos praticamente quebrados e que precisamos cortar gastos e aumentar impostos, sem o que não tem saída. Bom, cortar gastos, entre outros, com a eliminação de 10 ministérios, ainda está só na promessa, no discurso. Quem sabe até atendendo um conselho do ex-presidente Lula à presidente Dilma, que sugeriu a ela que, se não tem mais verba, que se use o verbo, ou seja, o discurso, ou como talvez dissesse Shakespeare se vivo estivesse, o enrolation. Agora, o aumento da receita, leia-se imposto, que é a outra metade do perfumado ajuste fiscal, este sim já virou projetos de lei e até de emenda constitucional, que no caso é necessária para reimplantar a outrora indigesta e já sepultada CPMF. Sepultada sim, exorcizada não. Mas no fim das contas e na fria análise dos verdadeiros números, eu acho que a opção pela CPMF ainda é o método mais eficaz nesses tempos bicudos de corrupção endêmica, mas de tecnologia suficiente para minimizar a sonegação, os desvios e os pichulecos com o dinheiro público. Só não precisavam mentir, de novo, dizendo que o dinheiro da nova CPMF vai todo para pagar os aposentados, como fizeram da outra vez, dizendo que o dinheiro da então velha CPMF iria todo para a saúde. Isto não existe. A menos que se mude a Constituição e uma série de outras leis, o dinheiro, qualquer dinheiro da arrecadação, vai todo para o Caixa Único e sai para onde o governo quiser. Cabe a nós, réis mortais, fazer o mínimo da nossa parte, que é tentar controlar a utilização e otimização dos recursos públicos, não nos deixarmos iludir com promessas de paraíso fácil. E já que estamos falando em frases, é sempre interessante e útil lembrar uma frase dita há meses pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, cuja autoria é discutida no mundo da economia, que diz assim: não existe almoço grátis. O almoço veio nos anos passados, a conta está vindo agora. Até a próxima. A Semana Nacional do Trânsito inicia em Lajeado nesta sexta-feira. Com o tema Seja Você a Mudança, o objetivo é incentivar os motoristas a dividir espaço nas ruas e avenidas, além de respeitar os limites de velocidade e a sinalização de trânsito. De acordo com o coordenador do Departamento de Trânsito, Euclides Rodrigues, o município tem 61 mil veículos cadastrados para uma população estimada em 77 mil moradores. O coordenador se refere às ações como o estacionamento rotativo, que possibilita maior facilidade de encontrar vagas,
as faixas elevadas e os quebra-molas que forçam a redução de velocidade. O fortalecimento das responsabilidades dos pedestres também estará em debate. A Semana Nacional do Trânsito está com uma programação educativa e conjunta que envolve Centro de Formação de Condutores. Haverá também palestras em escolas, distribuição de material informativo, orientações a motoristas e pedestres e a observação do comportamento das pessoas que fazem o trânsito. E o estado do Rio Grande do Sul repassou mais 130 milhões de reais aos hospitais do interior. Veja com Andréa Martins. O governo do estado assinou nesta segunda-feira convênio e contratos com 8 hospitais do interior. No total, serão repassados mais de 130 milhões de reais às instituições de Erechim, Camaquã, Cerro Largo, Tuparendi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul. O ato, realizado no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário da Saúde, João Gabardo. Super importante poder ter esse ato aqui no Palácio para que fique bem evidente o esforço que o governo do Estado está fazendo para manter os contratos nos valores previamente estabelecidos. Nós estamos tentando ampliar o serviço, melhorar o acesso da nossa população e com esses contratos que nós estamos assinando hoje, nós esperamos que isso possa se concretizar. Também foi firmado um convênio no valor de 30 milhões de reais com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, administradora do Hospital Geral do município. Com esse valor, somado a outros valores que nós temos obtido lá em Caxias e também através dos serviços prestados ao SUS, nós continuaremos mantendo o serviço pleno para 49 municípios, através de todo o efetivo de mais de 230 leitos, mais de 1.000 funcionários. No Dia do Cliente, comemorado nesta terça-feira, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo promoveu a ação Cuidar da Saúde faz todo sentido. Nos pontos de atendimento de Lajeados, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Estrela e Charqueadas, a cooperativa médica disponibilizou a cabine dos sentidos, na qual o cliente poderia testar sua visão, audição, tato, olfato ou paladar. O policial Luiz Alberto de Souza Coutinho, de 30 anos, esteve pela manhã na sede da Unimed e no teste de audição ouviu muito bem o som dos passarinhos. Depois da experiência, saiu satisfeito, levando de brinde um coração anti-estresse. Produzido de borracha, o artigo ajuda no estímulo à circulação sanguínea, evita lesões por esforços repetitivos, combate o estresse e melhora a coordenação motora. Os brindes foram distribuídos em todos os 25 pontos de atendimento da cooperativa médica. E especialistas apontam distorções na cobrança dos impostos para os ricos e pobres no país. Karine Beluso traz as informações. De acordo com o IPEA, o Brasil se destaca como um dos países em desenvolvimento com uma das mais altas cargas tributárias do mundo, algo em torno de 35% do produto interno bruto. E a grande preocupação dos brasileiros em momentos de crise econômica como o atual é que o governo aumente o valor dos impostos para ter mais arrecadação. Segundo os pesquisadores, a carga tributária brasileira não é concentrada em impostos diretos sobre a renda, o lucro e o patrimônio, mas sim em tributos indiretos regressivos, o que contribui para que o nível de desigualdade e injustiça fiscal continue. O imposto de renda é um imposto direto e ele... a característica dele deveria ser da progressividade, que os mais ricos pagassem uma proporção maior da sua renda em imposto. O tributo indireto é o contrário. O tributo indireto é dito um tributo regressivo porque os pobres pagam mais imposto do que os ricos em proporção da sua renda. Durante a audiência pública, os pesquisadores do IPEA apresentaram dados que comprovaram a distorção na cobrança de impostos. Os 10% mais pobres destinam 32% de sua renda para o pagamento de tributos, enquanto os 10% mais ricos apenas 21%. Além disso, existe uma alta carga tributária sobre os alimentos. Sobre a carne bovina, o feijão e a farinha de trigo, por exemplo, incidem 17%, sobre o leite, 18% e sobre os ovos, 20%. Você tem uma
excessiva concentração das isenções na renda do capital. A principal delas são os lucros e dividendos. Isso vai fazer vai criar uma assimetria, que é o fato que à medida em que você vai subindo na sua escala de renda, a renda do capital passa a ser predominante e e esse efeito, como ela é neutra ou ela não incide imposto, ou seja, ou é uma alíquota linear ou ela é isenta, isso vai fazendo com que as alíquotas para os muito ricos comecem a cair. Praticamente todos os países do mundo adotam essa lógica de estar tributando o lucro na pessoa física, na pessoa jurídica e depois na pessoa física. Para o senador Lindbergh Farias, o governo precisa voltar a cobrar impostos sobre lucros e dividendos. Eu apresentei esse projeto de voltar aos 15%, porque esse imposto existia no Brasil em 1995, que acabou. Se a gente volta a cobrar o imposto de 15%, o governo federal poderia arrecadar 50 bilhões a mais. O presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, Carlos Ranzi, do PMDB, apresenta a proposta que declara as cidades irmãs, Lajeado e Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. Segundo o parlamentar, o objetivo da proposição é fortalecer as relações culturais, sociais e econômicas entre as duas cidades. Estima-se que vivem mais de 1.000 haitianos no Vale do Taquari atualmente, notadamente no município de Lajeado, onde foi criada a Associação de Imigrantes Haitianos em Lajeado. A entidade luta por melhores condições de vida, oportunidades e reconhecimento. A declaração de Irmandade busca abrir um amplo leque de programas comuns, visando mais amplo conhecimento recíproco, permitindo o intercâmbio nas áreas sociais, turísticas, econômicas, culturais e políticas, especialmente no que diz respeito à organização, administração e gestão urbana. E a Receita Federal paga hoje as restituições do 4º lote do Imposto de Renda 2015. João Pedro Neto traz as informações. A Receita Federal deposita nesta terça-feira a restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física aos contribuintes contemplados no 4º lote de 2015. O crédito bancário vai ser feito a 2.155.000 contribuintes, totalizando um valor de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Desse total, cerca de 80 milhões de reais são destinados a contribuintes idosos ou com deficiência. Esse lote contempla também restituições referentes aos exercícios de 2008 a 2014 e os valores vão ficar disponíveis no banco pelo período de 1 ano. Ao todo, 27.895.000 contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo e o pagamento das restituições vai continuar sendo feito em lotes mensais até dezembro. De Brasília, João Pedro Neto. O secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, será um dos palestrantes do 9º Fórum Tecnológico do Leite, organizado pelo Colégio Teutônia e parceiros, e que começou nesta terça-feira e segue até o dia 18 de setembro. Redecker vai falar sobre a demanda da energia trifásica para o campo, o papel das energias renováveis e sobre o plano estratégico para a energia no Rio Grande do Sul, que está sendo preparado. A palestra está marcada para as 19h30 no auditório central do Colégio Teutônia. O Dia Estadual do Leite é celebrado anualmente na terceira quarta-feira do mês de setembro, enaltecendo a importância da bebida para a população e incentivando o consumo do alimento. O tema do fórum deste ano é Produção Leiteira, Tendências, Possibilidades e Cenários. Entre outras atividades, ainda acontece a 5ª edição da Feira Agrocomercial, a inédita Escolinha do Leite, com o apoio da cooperativa Languiru, um bate-papo direcionado às crianças e estudantes das redes municipal, estadual e particular, além do já tradicional concurso do leite em metro. Paralelamente a isso, nos dias 14 e 15, portanto encerrando hoje, ocorreu a 4ª Semana Acadêmica de Educação Profissional do Colégio Teutônia. Os eventos buscam envolver diferentes públicos, desde produtores rurais, profissionais, técnicos, lideranças, estudantes, crianças e jovens, bem como a comunidade em geral. O Ministério da Educação lança um concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Carolina Becker traz as informações.
Responsabilidade, capricho e carinho são marcas desses profissionais. É preciso conhecimento para a seleção dos ingredientes, a temperatura ideal e o tempo de preparo de cada alimento. Nas receitas das merendeiras, o cuidado vale o reconhecimento. Temos orgulho do nosso trabalho e damos graças a Deus por esse trabalho e também pelo privilégio de servir tantas crianças, né? Você acredita que às vezes a gente está servindo a comida, aí a criança chega e fala assim: tia, mas essa comida está muito gostosa, tia. Cada estudante tem a sua comida preferida. Galinhada. Quando você come mais direito, a gente fica com mais atenção no quadro, na professora. Agora, essas receitas do dia a dia das escolas e que fazem sucesso entre os estudantes vão ganhar visibilidade. Um concurso vai premiar e divulgar as melhores merendas de escolas públicas de cada região do país. Aqui, 8 merendeiras preparam as refeições de 1.900 alunos todos os dias de aula. E a ideia do concurso é justamente valorizar esses profissionais e a importância da alimentação na escola. Quisemos homenagear especialmente quem faz a comida, quem corta, quem prepara, quem dá o tempero, quem dá o gosto. Nós estamos dando essa série de prêmios para pessoas que fazem que a comida seja gostosa, além de saudável. Entre os critérios de seleção estão criatividade, valorização dos hábitos regionais e possibilidade de preparar o prato nas escolas. Cada região do país vai escolher 3 melhores receitas, isso com participação do nutricionista, Conselho de Alimentação Escolar. Então, nessa final, eles vão preparar a receita e uma comissão julgadora vai avaliar. É importante também dizer que vai ser editado um livro com as melhores receitas do país, com cerca de 135 receitas. Enquanto o Ministério organiza o concurso sobre receitas da alimentação escolar, a estudante Milena Mari Gomes dos Santos, de apenas 15 anos, deveria ter almoçado na segunda-feira na Escola Estadual de Ensino Médio Jacoarte. Mas isto não aconteceu, porque o governo do estado não repassou e não repassa há 2 meses a verba destinada ao contraturno do ensino médio politécnico. Assim, a escola não consegue mais oferecer comida aos alunos por falta de dinheiro. São cerca de 200 estudantes prejudicados, principalmente os que moram no interior ou têm pais que trabalham fora e não estão em casa no horário do meio-dia. Para não ficar sem a refeição, uma das mais importantes do dia, Milena teve que contar com a ajuda da prima Márcia. Como mora na localidade de Cupido, distante da instituição, ela foi almoçar na casa da colega, que fica próximo à escola, no centro de Bom Retiro do Sul. Sobre a medida drástica de cortar a refeição, ela conta que os pais acharam ruim, mas entenderam que não é uma responsabilidade da escola. Na cozinha, o cenário reflete o problema do caixa do colégio. As panelas que deveriam estar cheias nas segundas, terças e quartas-feiras estão vazias. As merendeiras Tatiane Tavares César e Jalusa da Costa Dutra se solidarizam com seus pupilos. O cardápio do almoço contém arroz, feijão, massa, carnes, galinhada, carreteiro, entre outros, além de saladas retiradas da horta da escola. Assim que a verba retornar, a escola servirá normalmente os almoços. E o governo federal anuncia medidas fiscais adicionais para 2016. Veja na matéria da NBR. Demonstrou já envolvia. As medidas anunciadas nesta segunda-feira integram as ações de reequilíbrio fiscal que já vinham sendo adotadas desde o final do ano passado e que renderam cerca de 134 bilhões de reais aos cofres públicos. Várias ações de reequilíbrio fiscal já foram adotadas desde janeiro desse ano. Nós estamos num processo de reequilíbrio fiscal já desde o final do ano passado e adotamos várias medidas ao longo desse ano. Essas medidas se distribuem em 5 grandes grupos. Você tem medidas de contingenciamento de despesas discricionárias e redução de subsídios, por exemplo, subsídio de energia. Você teve um segundo grupo de reforma e redução do crescimento das despesas obrigatórias, foram aquelas reformas nas regras de acesso dos benefícios do FAT e das pensões por morte. Houve revisão de várias desonerações tributárias, a última aprovação do PL que revisou a desoneração da folha. Houve a redução também de vários subsídios financeiros em programas de crédito direcionado. Houve um ajuste das condições de financiamento das taxas de juros do PSI, no BNDES, do Plano Safra,
do FIES, e mais recentemente nós anunciamos as condições da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que também inclui uma reavaliação das condições de financiamento de taxa de juros. Durante a coletiva, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou 9 iniciativas para a economia dos gastos públicos, que terão reflexo no orçamento de 2016. São elas: economia com despesas administrativas e com servidores públicos, economia com cortes de gastos com servidores, como diárias, passagens, auxílio moradia e telefone, renegociação de contratos, redução de ministérios e cargos de confiança. Suspensão de concursos públicos em 2016, adiamento do reajuste de servidores públicos em 2016, mudança no abono a servidores que atingem as condições de aposentadoria e continuam a trabalhar, e a implementação de teto de remuneração do serviço público. O Programa de Aceleração do Crescimento também vai ter mudanças, como nova fonte do Minha Casa Minha Vida, com proposta de direcionamento para emendas parlamentares obrigatórias, e a utilização de recursos do FGTS para o pagamento de parte das despesas da faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, substituindo gastos inicialmente previstos no orçamento da União. Na área de saúde, o governo vai continuar cumprindo o gasto obrigatório constitucional de saúde, direcionando as emendas parlamentares para o setor. O mínimo constitucional vai ser cumprido, porque, como manda a Constitucional, o mínimo de gasto com saúde vai ser cumprido, como manda a lei e a Constituição, e ele vai ser cumprido como? Como ele já é cumprido, com o direcionamento das emendas parlamentares impositivas, que hoje 50% vai para a saúde. Então, as emendas parlamentares hoje, 50% vai para a saúde, 50% vai para outro destino. Nossa proposta é que esses 50% que vão para a saúde possam ser direcionados para os programas prioritários do Ministério da Saúde, como especificados no PELOA, ou seja, que as emendas parlamentares se destinem àqueles programas que o Ministério da Saúde já elencou como prioritários. Estão previstas também a revisão da subvenção de garantia de preços agrícolas, com a mudança no valor do Programa de Garantia do Preço Mínimo. Essas 9 medidas devem economizar 26 bilhões de reais em dinheiro público. Foram anunciadas também mudanças na arrecadação, como o imposto de renda para ganhos de capital, que é o rendimento recebido pela venda de bens, como um imóvel. Hoje o imposto é de 15% para qualquer valor. A cobrança muda, mais imposto para quem tem mais dinheiro, a taxa vai de 15% a 30%. O governo pretende retomar a contribuição do CPMF, desta vez com a alíquota de 0,2%. A CPMF já teve percentuais de 0,25% e 0,38%. Incide tanto nas atividades de lazer quanto nas atividades produtivas. Incide de maneira equitativa em todos os setores. E, na verdade, se a gente for pensar por operação, a gente está falando de 2 milésimos do valor. Por exemplo, você vai comprar, compra uma entrada de cinema, né? E usa lá o cartão de crédito. Independente de quanto que o banco cobra pela transação do cartão de crédito, você teria 2 milésimos do valor da entrada do cinema entrando para ajudar a diminuir o nosso déficit da Previdência Social, que é a prioridade nesse momento. Já o dinheiro repassado ao Sistema S terá redução de 30% nas alíquotas, além de mudanças nos repasses para pesquisa em tecnologia e inovação. Foi anunciada também a redução do benefício PIS/COFINS para a indústria química. O reintegra o sistema de impostos voltados para exportação também muda, e na cobrança de juros sobre capital próprio, que é o dinheiro repassado pelas empresas aos seus acionistas. Sobre isso, a presidente Dilma Rousseff esclarece a proposta de contribuição provisória para a Previdência Social. O governo pode crescer a CPMF para atender os governadores e os municípios. 0,32, 35, 30. Tânia, eu queria te informar o seguinte: a proposta do governo e a proposta que nós vamos enviar ao Congresso é 0,20. É a proposta que o governo federal fez de uma contribuição provisória para a Previdência, uma CPPrev. É esta a proposta que nós estamos enviando ao Congresso. O governo não aprova a CPMF, quem aprova a CPMF é o Congresso.
essa CPMF que vocês estão chamando, a gente também, ela é diferenciada porque ela é destinada fundamentalmente para a Previdência. E ela é provisória. Por quê? Porque nós sabemos que este período tem uma depressão cíclica na Previdência. Sempre é assim. A Previdência ela tem uma queda quando diminui a atividade econômica. Ela tem uma queda cíclica, uma depressão cíclica. Então, a nossa proposta é carimbada, ela vai assim. Agora, como será feito no Congresso, é um outro processo de discussão. Nós nos empenharemos bastante, primeiro para aprovar essas medidas, porque elas são necessárias, e elas não são necessárias porque nós queremos tomá-las. Elas são necessárias porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível, para poder voltar a crescer, para poder gerar os empregos necessários para o país. Quem vai assumir a articulação política para que esse projeto... Minha querida, o governo vai apresentar a sua redução, a sua reforma administrativa. Antes de quarta-feira, até quarta-feira, eu pretendo, não, quarta-feira da semana que vem, porque eu vou para a ONU fazer a abertura eu apresentarei a reforma administrativa e vocês aí poderão perguntar tudo o que quiserem sobre como é que ficam as coisas. Vou fazer junções de ministérios, vou juntar não só ministérios, mas grandes órgãos do governo. Vamos diminuir. Se eu te der, por exemplo, acaba toda a graça até quarta-feira. Vou, além disso, reduzir os DAS e vamos tomar uma série de medidas administrativas para enxugar a máquina e focá-la. Posso te assegurar que serão uma avaliação muito estrita de tudo que o governo hoje tem na área administrativa. Posso te assegurar isso. Tânia, eu mantenho tudo que eu disse antes. Eu disse que ia fazer até 10. E, quando for oportuno, eu vou deixar claro para vocês quais são, quantos são, como é que serão, quais são as junções, além dos ministérios e órgãos, porque tem órgãos que são maiores que ministérios. Bastantes. Mais uma. No Congresso voltou a crescer a movimentação política. A senhora está mobilizando. Tânia, eu estou discutindo o seguinte, obviamente o governo está atento a todas as tentativas de produzir uma espécie de instabilidade profunda no país. O pessoal do quanto pior, melhor. Esse pessoal, só eles ganham. A população e o resto dos setores produtivos, de trabalhadores, cientistas, perdem. O Brasil, a duras penas, conquistou uma democracia. E eu sei do que eu estou dizendo. Eu sei quantas penas duras foi para conquistar a democracia. Nós não vamos, em momento algum, concordar ou faremos tudo para impedir que processos não democráticos cresçam e se fortaleçam. Entidades sociais do Vale do Taquari e Rio Pardo serão beneficiadas ao longo dessa semana por uma nova doação realizada pela empresa Fruc ao programa Mesa Brasil Sesc. A indústria de Lajeado direcionou como doação mais 5.200 litros de bebidas alimentícias. Fruc participa da rede de solidariedade do programa Mesa Brasil Sesc desde 2009 e em 6 anos beneficiou 9.000 pessoas com mais de 62 milhões de litros de bebida. Formado por doadores de alimentos, de serviços e de produtos voluntários e entidades sociais cadastradas, o Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade. O Mesa Brasil atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul,
com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. E através de uma rede de doadores de alimentos com diagnóstico, cadastro e atendimento a entidades assistenciais, o programa desenvolve ações educativas de promoção da qualidade de vida e desenvolvimento econômico da população-alvo. As inscrições para o programa Bolsa Atleta podem ser feitas até o dia 25 de setembro. Veja com João Pedro Neto. O karatê não é uma modalidade olímpica, mas é disputada nos Jogos Pan-Americanos. E este ano, em Toronto, a delegação brasileira fez bonito. Foi campeã geral com 5 medalhas conquistadas. Caio Márcio é professor de uma equipe de atletas de Brasília, dos quais 7, com idades entre 16 e 24 anos, recebem o Bolsa Atleta. Para ele, o apoio faz a diferença na preparação. O atleta hoje de ponta, ele conta com muitas coisas. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. É psicólogo, nutricionista, preparador físico e o técnico que vai trabalhar toda essa parte técnica dele. E a Bolsa vem ajudar muito, porque isso tudo é custo. Os esportistas contemplados com o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte recebem o apoio durante 1 ano. A ideia do programa é garantir que eles tenham condições mínimas para se dedicar com tranquilidade aos treinamentos e às competições. As bolsas são para atletas a partir de 14 anos e variam de R$ 925 a R$ 1.850, divididas em 2 categorias, nacional e internacional. É preciso ter ficado entre os 3 primeiros colocados nas competições indicadas. Dentro de cada categoria, há ainda a divisão entre adultos, juniores e infantil. Podem concorrer às bolsas do programa esportistas de alto rendimento que tiveram bons resultados no ano passado em competições nacionais e internacionais de modalidades que não fazem parte dos programas olímpico e paralímpico, como, por exemplo, futsal ou o karatê. Cerca de 6 mil livros vendidos, 20 apresentações, totalizando 120 artistas locais no palco de talentos, 5 apresentações teatrais, palestras com o escritor Caio Ritter, palestra show com o sociólogo e teólogo Giovanni Machello. Essa é parte do saldo positivo da 25ª Feira do Livro de Arroio do Meio, que registrou a participação de mais de 7 mil pessoas em 5 dias de cultura, arte, história e incentivo à leitura, espalhados no entorno da Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e Clube Esportivo. O encerramento da edição prata da feira aconteceu sábado, com a massiva participação de famílias na Rua de Eventos, onde as peças teatrais A Menina que Falava Palavrões, do grupo local Foi-se a Cena, e La Combita, do grupo Circos Kiko Decker, encantaram adultos e crianças com muita cor, humor e magia. O lucro da feira será revertido para as escolas e biblioteca pública municipal, que se envolveram na organização das bancas e venda dos livros. Para a secretária da Educação e Cultura, Heloise Rams, os destaques deste ano ficaram por conta das atividades Leitura em Movimento, que antecedeu o evento com ações de incentivo à leitura junto à comunidade, assim como a mostra pedagógica da educação infantil, que deu um colorido especial para a Praça Flores da Cunha, possibilitando a interação do público com os trabalhos realizados pela educação infantil. E saiba como será esta quarta-feira com Camille Lense e a previsão do tempo. Olá, este é o Boletim do Tempo com a previsão para essa quarta-feira. A chegada de uma frente fria no Vale do Taquari começa a deixar o tempo fechado. O dia deve amanhecer já abafado. A chuva deve ser esporádica com risco de temporais localizados. Vamos ver então como ficam as temperaturas. Em Lajeado, a mínima será de 16 graus. Durante o dia, haverá menos variação de temperatura, que deve chegar à casa dos 25. Na parte da manhã, sol entre nuvens. Já em Bom Retiro do Sul, o dia começa com 17 graus e a máxima prevista é de 27. À noite, a previsão é de temporais para todo o Vale do Taquari. E este foi o Boletim do Tempo para essa quarta-feira. A gente se vê amanhã. Obrigado, Camille. A Secretaria da Saúde e Assistência Social está fazendo os últimos preparativos para a Festa dos Idosos de Travesseiro, que acontece no dia 25 de setembro, no Salão São João.
Novamente, lembra-se que as pessoas inscritas que no dia da festa deve ser levado vale almoço, vale brinde, garfo e faca. O transporte circula por todas as localidades a partir das 9 horas da manhã, respeitando o roteiro da empresa Sé, com o ônibus de Cairu Fundos, um ônibus saindo da rótula da sede, indo até a propriedade de Dovílio Stefani. E a empresa Lumatur, um ônibus sai do Esporte Clube Juventude, em um ônibus do posto Charrua, um ônibus do salão da Unif e um ônibus de Três Saltos Alto, além da Barra do Fão. Haverá também transporte para os idosos de São João Alto e Três Saltos Médio, outro de Macuco e mais um de São Miguel. A programação da festa começa às 9 horas e 45 minutos com recepção. Depois, às 10h15, tem o culto ecumênico. 10h45, os pronunciamentos das autoridades. Ao meio-dia, almoço e às 2 horas da tarde, o início do baile. Até às 4 horas, que ocorre o encerramento. Será este um dia muito especial que deixará boas lembranças aos participantes. E em comemoração à Semana Farroupilha, apresentações gauchescas ocorrerão na Univates entre os dias 21 e 25 de setembro. O evento, intitulado Imaginários Gauchescos, busca criar uma relação dos acadêmicos com a cultura gauchesca e aproximar os estudantes aos costumes presentes no cotidiano da região, uma vez que a instituição recebe alunos de outros estados e países. A programação iniciará na segunda-feira, no dia 21, com a apresentação do CTG Tropilha Farrapa no anfiteatro do Prédio 9. Na terça-feira, o coral Vocalize e Alex Franz estarão entre os prédios 8 e 9. Na quarta e quinta-feira, as apresentações ocorrem no mesmo local, com a participação de Gustavo Mate e Pedro Rui da Fontoura Porto, e Clayton e Daniel, respectivamente. Encerrando a semana, o CTG Querência de Arroio do Meio estará no anfiteatro do Prédio 9. As atividades ocorrerão a partir das 8h30 da noite e seguirão até as 9h45. O evento é aberto ao público em geral e não é necessária inscrição prévia. Mais informações podem ser conferidas com o Núcleo de Cultura e Eventos pelo telefone 3714-7000, o ramal é 5945. Este foi o Redação Informativa desta terça-feira, 15 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.